Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, e hoje o vídeo vai ser feito um pouco no improviso. Eu não preparei roteiro, então eu só vou ser bastante sincero com vocês, até porque realmente o assunto de hoje não é exatamente agradável, não é o tipo de vídeo que eu gostaria de trazer aqui no canal, e sim, não é nenhum exagero dizer que a franquia Transformers morreu, pelo menos por enquanto. Bom, primeiramente eu já disse algumas vezes que eu estou sem gravar vídeos muito por conta da minha faculdade. Eu realmente tenho estado bastante ocupado e o curso de engenharia é um curso muito puxado realmente. Mas esse não é o único motivo. Na realidade, a franquia também tá bastante desinteressante nesse momento. Nós não temos a produção de absolutamente nada relevante, nós não temos notícias impactantes, então tudo isso acaba inclusive nos desmotivando. E a atual situação da franquia Transformers realmente não é exatamente a mais agradável. Na verdade, tá afetando muitos criadores de conteúdo. Não é só o meu caso. Eu sei que temos muitos, sejam criadores de conteúdo brasileiros, sejam criadores de conteúdo estrangeiros, isso daqui tá afetando absolutamente todo mundo, porque realmente a situação da franquia neste momento é bastante desagradável. E eu digo isso porque recentemente nós tivemos o evento do CinemaCon, evento esse do qual a Paramount Pictures, produtora dos filmes de Transformers, participou e teve um painel próprio, onde divulgou as suas principais produções para o ano de 2026. E uma coisa me chamou muito a atenção: muitos fãs de Transformers estavam na expectativa da Paramount pelo menos comentar alguma coisa sobre o próximo filme de Transformers em live action, no caso o crossover com G.I. Joe, a sequência de Transformers: O Despertar das Feras. Só que é óbvio que isso daí não aconteceu. E isso daí é especialmente triste porque havia uma certa expectativa desse filme realmente ser lançado em 2026. E isso tinha um embasamento muito forte, porque vinha de fontes internas da Paramount Pictures. Eu não sei se inclusive eu cheguei a comentar aqui no canal, eu realmente acredito que sim, mas de fato, nós teríamos a continuação de Transformers: O Despertar das Feras agendada para 2026, só que com o passar do tempo, nós não temos nem mesmo o diretor confirmado, então é claro que nós não teremos o desenvolvimento desse filme para o ano que vem, até porque as filmagens teriam que começar esse ano e isso não vai acontecer. Então vocês podem estar pensando, então você quer dizer que o futuro para Transformers é no mínimo desanimador? Sim, realmente ele é. E eu não estou falando isso somente para os filmes de Transformers, mas para a franquia como um todo. A última série de Transformers que nós tivemos, Transformers Earthspark, foi muito criticada. Ela realmente é muito ruim, mas ela realmente foi muito criticada e teve uma péssima recepção, inclusive encurtando a sua duração. E a próxima série de Transformers evidentemente é de baixo orçamento, afinal é uma série animada infantil que será lançada no YouTube e conterá apenas 5 minutos por episódio. Então sim, realmente o orçamento não está sendo uma prioridade para Transformers neste momento, até porque eu acredito que realmente Transformers não esteja rendendo nada bem. Isso tendo em vista, é claro, a bilheteria dos últimos filmes de Transformers, como o caso de Transformers: O Início e Transformers: O Despertar das Feras. E muito disso se deve, é claro, a Paramount Pictures, que aparentemente não consegue compreender o que os fãs querem e o que o público geral quer. Basta analisar Transformers: O Despertar das Feras para isso. Transformers: O Despertar das Feras não é necessariamente um filme ruim, não tem um roteiro péssimo, como é, por exemplo, o caso de Transformers: O Último Cavaleiro, mas é um filme cinematograficamente muito fraco e inferior aos outros. É interessante porque filmes piores, como é o caso de Transformers: O Último Cavaleiro e Transformers 2: A Vingança dos Derrotados, renderam quase que o dobro, ou talvez mais no caso de Transformers: A Vingança dos Derrotados, do que Transformers: O Despertar das Feras. Isso porque realmente a Paramount Pictures não parece conseguir compreender qual é a demanda do público nesse momento. E a produção dela realmente tem sido bastante desinteressante, para poder dizer o mínimo. E o seu marketing, para poder piorar, é péssimo. E eu não falo isso somente lá nos Estados Unidos, né, onde temos o foco para franquia e tudo mais, e alguns outros países relevantes, como o caso da China também. Não, se a gente for trazer aqui pro Brasil, onde Transformers também tem uma certa força, o marketing da Paramount Pictures foi realmente uma coisa tenebrosa. Basta ver a valorização que eles dão para pessoas aleatórias, ao invés de chamar fãs e criadores de conteúdo para os seus eventos oficiais. Isso, inclusive, é uma estratégia de marketing que tá sendo muito diferente da que foi adotada pela Disney, que busca sempre valorizar o seu público. Não estou dizendo aqui que as produções da Disney são necessariamente perfeitas,
perfeitas, mas a forma como ela trata os fãs e os produtores de conteúdo é realmente algo bem nobre, diferentemente da Paramount, que aparentemente não tem esse cuidado. Então, por exemplo, eventos como a Premiere não são exatamente voltados para os fãs, mas sim para pessoas relevantes ou supostamente relevantes num contexto geral, e essas pessoas são convidadas e a grande realidade é que elas não estão nem aí pro que está sendo mostrado lá. Então, na minha opinião, essa é uma estratégia de marketing disfuncional. Agora, se ela virasse pro público fã e pros produtores de conteúdo, esses produtores aproveitariam esse momento, teriam uma maior interação com o público e necessariamente gerariam mais engajamento. Mas, é claro, eles tomam a decisão que eles querem e, honestamente, na minha opinião, hoje eles estão colhendo os frutos que foram plantados. Então, temos aqui uma questão de escolhas e consequências. A mesma coisa se aplica à Hasbro, especialmente a do Brasil. Vejam, é extremamente raro você ver a Hasbro se preocupando com o fã ou com os produtores de conteúdo. Basicamente, como produtor de conteúdo eu falo isso, os toys que eu mostro aqui no canal, ou pelo menos costumava mostrar, eu não tô fazendo questão de comprar nos últimos anos, também por conta dos altos preços, eram brinquedos meus, né? No caso, eu ia na loja e comprava e mostrava e, querendo ou não, eu estou divulgando um produto deles. O mesmo se aplica a outros produtores de conteúdo, produtores inclusive amigos meus. Eles pouquíssimas vezes se preocuparam em demonstrar uma certa preocupação com os produtores de conteúdo e, consequentemente, com o público, que é quem compra esse tipo de coisa. E isso é um grande problema. E eu digo isso porque, principalmente quando nós queremos criar alguma coisa interessante para os fãs, nós que temos que procurar as empresas e não as empresas que vêm falar conosco para poder produzir algo realmente interessante. Vocês entendem a diferença? Cara, essa falta de atenção é um pouco desgastante. Mas, novamente, é uma escolha de marketing, é uma estratégia de marketing adotada por eles que, na minha sincera opinião, é disfuncional. Veja, eu sou absolutamente leigo, tá? Eu não tenho nenhum conhecimento sobre nessa área, mas essa é minha percepção enquanto produtor de conteúdo e enquanto fã da franquia. Um fã esse que fica preocupado em ver a atual situação da franquia, principalmente aqui no Brasil. E veja, basta você dar uma certa atenção aos comentários. Os fãs não se sentem valorizados. Sinceramente, você se sente valorizado pela Paramount ou pela Hasbro? Vamos ser honestos, né? É um pouco complicado você dizer que sim. E lá fora, apesar deles terem uma atenção melhor para o fã, pelo menos essa é a minha percepção enquanto brasileiro, parece que as estratégias de marketing de divulgação para o público geral não estão sendo as mais eficientes nesse momento. E veja, Transformers realmente tá bastante estagnado. Eu diria que a parte da franquia que melhor se sustenta hoje talvez seja a dos quadrinhos. A dos brinquedos um pouco também, mas eu diria que menos do que antes, com certeza. Mas realmente a produção de quadrinhos parece bastante interessante. Agora, é difícil ter uma boa expectativa pro futuro quando nós não temos nenhum anúncio oficial para séries, jogos ou filmes. E, pô, agora que eu me lembrei, eu nem falei de jogos, né? Com o cancelamento de Transformers Reactivate, isso só demonstra mais ainda a situação crítica em que nós estamos hoje. Bom, para poder concluir todo esse brainstorm negativo, evidentemente, Transformers tá passando por um momento muito delicado. Nós não sabemos se nós teremos uma continuação de Transformers no início, particularmente eu acredito que não, o que é muito triste. De fato, eu gostaria muito de ver uma continuação desse filme maravilhoso. É difícil também criar uma certa expectativa para a continuação de Transformers O Despertar das Feras. Nós provavelmente teremos esse filme, mas eu não tô vendo ninguém empolgado com isso, até porque G.I. Joe, cara, vamos ser honestos, não é um negócio absolutamente chamativo, nem aqui no Brasil e nem lá fora. Então, é uma situação complicada. Você não vê ninguém empolgado com isso. Então, realmente eu acredito que a Paramount esteja um pouco desvinculada da realidade do fandom e do público geral. Pelo menos nessa questão do que eles consideram interessante pra franquia nesse momento. Basicamente é isso mesmo. Eu não colocaria nenhuma expectativa no futuro pra Transformers. Eu acredito que a franquia vai entrar em um momento de pause, né? Então acho que nós teremos aí uma estagnação. Eu não sei nem se esse filme de crossover com G.I. Joe verá a luz do dia. Sinceramente, se fosse cancelado, eu não ficaria surpreso. Seria triste, é claro, eu gosto dos filmes de Transformers. Mesmo os filmes ruins, eu ainda tenho um apreço. Então realmente seria algo triste, mas de fato eu não me sentiria surpreso com isso. E é difícil criar uma certa expectativa positiva pro futuro da franquia. Eu acredito que a melhor opção hoje seria Transformers sair das mãos da Paramount Pictures. Mas isso daí é uma coisa que a gente não consegue
adivinhar ou até também criar uma expectativa ou qualquer coisa assim. Bom, esse vídeo aqui é mais um desabafo pessoal meu em relação à franquia e principalmente também tendo em vista essa falta de novidade que nós temos nesse momento, e eu diria que nós estamos talvez vivendo a pior crise de Transformers nos últimos 20 anos, pelo menos no século 21, né? Então, realmente, a gente tá em uma situação bastante conflitante e delicada. Mas, novamente, essa é somente a minha opinião. E é claro que eu gostaria de saber o que vocês pensam aqui nos comentários. Então, pessoal, basicamente esse foi o vídeo e eu honestamente espero que todos vocês tenham gostado. Eu sei que não é um tema exatamente agradável, mas é isso. Eu vou ficando por aqui e agradeço fortemente por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!